In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje é sábado, na oitava da Epifania do Senhor. Eu tenho a grata alegria de ter-te aqui, Laurindo. E nós que, afinal das contas, eu fui teu sucessor no seminário, né? Tivemos tantos professores comuns, que coisa mais legal ver isso, né? Tivemos tantos professores comuns, conhecemos tantos deles juntos, né? Então, conversar contigo, descobrir estas coisas, que legal. Recordar o seminário, no qual fomos formados. Mas me alegro tanto de poder celebrar. Veja a riqueza desta missa. Eu digo a riqueza na sua devoção mariana, porque neste curto período de Natal, já é a segunda vez que celebramos esta missa, Vultum Tuum, sobre a bem-aventurada Virgem Maria, aliás, uma figura importantíssima no Santo Natal, na Epifania, não há dúvida. Figura importantíssima também a bem-aventurada Virgem Maria, como temos visto e conversado, nós dois também, hein, o Laurindo, para darmos a consciência daquilo que acontece no mundo e na igreja. Vejam, daquilo que conversamos, tu já viste, tinhas contigo alguns formadores, colegas, que depois viraram isso que nós vemos aí, bispos e cardeais, padres, que estão fazendo o que fazem, juntando-se ao antipapa Francisco para a destruição da igreja. Tá? E contudo, eu acho que eu vim uns 10 anos depois de ti. E contudo, no meu tempo ainda se preservava a fé, a vocação. Tanto que nós dois estivemos sob a égide do cardeal Scherer. Este catolicão, hein? Este de velha cepa. Velha cepa. Ele é. Então, sim, contudo, apesar de já tu poderes ver e assistir, hoje homens que são bispos e cardeais e que estão aí unidíssimos ao antipapa nesse processo de destruição massiva da Igreja Católica, eu ainda, 10 anos depois, fui me formando com mais ou menos estes mesmos homens, e contudo a formação ainda era sólida. Eu digo para ti que tive experiências de estudar fora. Estudei no Rio de Janeiro com muitos colegas brasileiros. Estudei em Roma com colegas do mundo inteiro. E devo dizer, sem falsa humildade, que tanto num lugar quanto no outro, os colegas se admiravam da solidez da nossa formação. Me impressionou sempre isso. Então, católica. Embora eu deva reconhecer que receberam a mesma formação tantos colegas que hoje estão desviadíssimos, é um mistério. Viu? Bom, a dizer que, como conversamos, nós mesmos, durante tanto tempo estivemos aí pactuando com o Vaticano II. Né? Eu passei pelo menos 2 anos defendendo o antipapa Francisco, pelo menos 2, até a promulgação do Evangelii Gaudium, eu defendia este homem, tentando interpretar aquelas coisas que ele dizia, tentando explicar de forma católica aquelas coisas que ele fazia. E
defendia este homem, como tantos padres eu vi fazer naquela época, e digo, há poucos anos atrás, com o início do antipontificado deste homem, contudo, tantos sacerdotes ainda hoje continuam assim. Aliás, essa é uma coisa que realmente é estarrecedora. Ver tantos católicos defendendo, mas com unhas e dentes, este homem. É algo que realmente choca a nossa, nos parece algo tremendo ver, inclusive nossos filhos, né? Nossos parentes, nossos familiares, mas eu digo sobretudo sacerdotes e mais ainda bispos e cardeais, né? Encomendando Francisco, e a sua ação destruidora, que coisa impressionante, né? Quer dizer, a claridade do pensamento que nós temos, tão poucos têm. Vejam, por exemplo, o cardeal Zen, emérito lá de Hong Kong, né? Que recentemente denuncia Francisco. Ele se volta mais contra Parolin, como que para tirar o Francisco da cena, ele invoca mais o Parolin, que é o secretário de Estado, né? O cardeal secretário de Estado. Aí ele desvia do Francisco. Mas ele diz, bom, as matérias que aí dizem que depois deste acordo provisório, depois a igreja na China realmente foi destruída. Bom, e hoje Zen, o primeiro-ministro lá, o comunista, está exigindo que a igreja realmente ensine os princípios comunistas. Está exigindo. E persegue, destrói, desfaz, desmancha, né? Nada de Bíblia. Quer dizer, o que me impressiona é que mesmo um cardeal Zen, para não falar em cardeal Burke, que encomenda Francisco, talvez menos dentre todos estes, o Miller, mas ainda acha Francisco Papa. Ainda diz que Francisco é Papa. Deus não nos envergonhou, digo sempre, Deus não nos envergonhou. Salvou-nos da tremenda vergonha de ter nada mais, nada menos que a figura do falso profeta como Papa legítimo da Santa Igreja Católica. Porque este homem que está lá em fraude. Foi eleito fraudulentamente, não é legítimo Papa, não é legítimo, ele não foi por sequer um segundo ele não foi verdadeiro Papa da Santa Igreja. As provas e as vertentes de investigação são tantas. Hoje temos provas plenas de que este homem foi eleito fraudulentamente. Tanto sobre a existência da máfia de Galen, quanto pela confissão dos seus membros, né? E não só de Martini, que aliás já tinha morrido então, senão que do cardeal Daniels e do próprio McCarring. O próprio McCarring, eu ouvi ele com esses ouvidos, né? Eu ouvi ele confessando num sermão em Washington, nos Estados Unidos, de que de fato eles carregaram, seja para destituir, para tirar Bento XVI, seja para eleger Francisco. Dois testemunhas já fazem prova plena. Afora o resto tudo que sabemos saiu. E a matéria é abundantíssima em tanto lugar, de forma que... e tantos sermões que eu já fiz e já esclareci sobre isso, detalhando passo por passo. O que nos admira justamente é de ver que tantos homens de igreja
ilustres, estudados, doutores, que persistem do lado da contra-igreja, que persistem encomiando Francisco e sua obra destruidora. Elogiam Francisco e dizem que deve ser seguido. É um absurdo isto, gente. Quem faz isto está fazendo a obra do demônio, de Lúcifer. É o pior inimigo de Deus, porque está destruindo a sua obra, a sua igreja. Queridos, a Deus, o que faz os homens atacarem a Deus? Não alcançamos jamais a sua essência, não alcançamos jamais, sequer no céu, não alcançamos a sua essência e plenitude, não, sequer no céu. Que faz o homem atacando a Deus? Se quer atacar a Deus, precisa atacá-lo nas suas obras. E a maior obra de Deus é justamente a Santa Igreja Una, Católica e Apostólica. É essa que atacam. É essa que tentam destruir. Tentam, porque nós não deixamos. Nós não deixamos. Não deixaremos. Jamais. Damos o nosso sangue. Mas a fé, a sagrada fé recebida da Igreja Católica, nós não a abandonaremos jamais. E contudo, estes homens, esses grandes homens, digo assim, para mim já não são mais grandes, são grandes uma porcaria. Grande é uma vovó analfabeta, que vendo tudo isso, sai da igreja, sai dessa contra-igreja. Essa é grande. Uma vovó analfabeta, mas que recebeu a catequese e vendo que estão destruindo a igreja, este antipapa e esses cardeais, bispos e padres, se retira. Diz, não, essa não é mais a Igreja Católica. Então, essa é grande. Eles não são grandes. Mas, contudo, estes homens estão aí. E são ouvidos, e são seguidos, neles se seguram tantos jovens, tantos vocacionados. Isto é que nos interessa. Nossas próprias famílias, nossas próprias famílias dizem, não, mas os padres, não, mas o bispo, não, mas os cardeais. Continua, a igreja continua, não aconteceu nada. Com tudo de destruição que já houve na igreja, ainda dizem isto, não aconteceu nada. Por isso eu tenho dito, vou repetir hoje ainda, estais em culpa. Estais em culpa. Todos aqueles, hoje, quiçá alguém escapará, alguém que realmente está tão pouco informado, que sequer recebe notícia na grande mídia, sei lá o quê, enfim, quiçá possamos ainda tirar alguma pessoa. Mas a grande maioria, especialmente daqueles que mexem com a internet, com as mídias sociais, esses não podem mais se dizer inocentes. Eles têm que se confessar culpados. Estão na contra-igreja em culpa, porque lhes foi mostrado e não quiseram ver. Teimam em continuar e em não ver. Enquanto que esses outros todos, não só culpa, mas laboram em dolo, porque se unem no desmantelamento, neste processo de destruição da igreja que este antipapa está fazendo. Dolo, são culpados por dolo. E, queridos, isto é pecado grave, gravíssimo. Merece condenação eterna, inferno. Não estamos brincando, aqui não se brinca, queridos. Trata-se da destruição da magna obra de Deus, que é a Santa Igreja Católica.
Então, né, já laborais, ao menos em culpa, e tantos de vós positivamente em dolo. Né, em dolo. E sois culpados, réus de condenação eterna. É o que sois, é o que sois. Infelizmente tem que se dizer, chegar a esta conclusão. Queridos, mais uma vez eu vos aviso. Fugir, sair da contra-igreja, que só mantém a aparência, mas já não é mais a igreja católica, é uma falsa igreja. Sair dela, mas declaradamente. Sair dela com voluntário, com força, declaradamente. Tem que dizer. Aí não está mais a igreja católica. Apegai-vos à bem-aventurada Virgem Maria. Ela tem sido expressa. Vejam o conjunto das mensagens. Não se apegue, tanta gente se apega só a um profetinha, a uma mensagenzinha de Nossa Senhora. Não, vão ver o conjunto e verão quanto de fato ela é expressa, explícita no denunciar e no condenar no que está acontecendo. Aconselhai-vos com a bem-aventurada Virgem Maria e saí desta contra-igreja. Uni-vos a nós na preservação da fé da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.